Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do PBcast. Aqui quem fala é Léo Costa. E aqui quem fala é Lucila Costa. Lu, hoje a gente vai conversar com a Vanessa Andrade, uma pesquisadora expert em danos sobre DNA, e a gente vai conversar sobre medos populares e crenças populares sobre coisas que podem causar câncer na gente. É isso aí. Fica com a gente e solta a vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito maluco. Nos últimos dias, um monte de gente veio me procurar perguntando se a minha panela de teflon tiver um risco e eu colocar uma filé de picanha lá dentro, eu vou morrer de câncer. E eu não sei a menor ideia do que as pessoas estão falando. E depois de muitos anos acompanhando o trabalho da Vanessa, eu percebi que todas as vezes que alguém me faz essa pergunta, eu direciono para ela. Mas como isso dá muito trabalho para ela, eu resolvi trazê-la para o podcast. Então, Vanessa, seja bem-vinda ao podcast, seja muito bem-vinda, eu estou muito feliz. E eu queria que você apresentasse aí para a galera, para todo mundo, para a pessoa te conhecer, para quem ainda não te conhece. Então tá, eu também estou muito feliz, até a gente tem um grupo de pesquisadores ali, eu disse, gente, eu não vou poder estar com vocês hoje, agora, numa live que a gente teria, porque eu estou muito chique, eu vou gravar com o Léo e com a Lu. E aí... É isso mesmo, é isso mesmo. E eu disse, estou num hotel aqui em Floripa, o pessoal foi tudo ver o pôr do sol na beira-mar, e eu disse, a gente te tirou desse lugar lindo. Mas está tudo bem, eu moro pertinho, eu volto quando quiser. Então, gente, eu já falei que eu moro pertinho, então vou começar para quem não está me vendo, né, falando que eu sou gaúcha, mas moro em Santa Catarina há 16 anos, então, né, não moro em Floripa, que é a Ilha da Magia, e todo mundo se encanta e conhece, mas moro em uma cidade em Criciúma, que fica a 200 quilômetros daqui. Eu hoje de manhã vim dirigindo pela BR, tranquilinho. Então, e por que eu moro em Criciúma? Porque eu sou pesquisadora, assim como o Léo e a Lu, PQ também, que nem eles, que nós todos estamos celebrando recentemente, né? O Léo foi para um D e eu e a Lu um D, então a gente está muito feliz. Então, isso quer dizer que eu tenho, assim como eles, uma trajetória acadêmica e que começou na URGS em genética e biologia molecular. E, especificamente, dentro da genética, numa área que se chama mutagênese. E aí, aquele nome que a gente fica, mutagênese, mutante, mutação... E é isso mesmo, é a área que eu estudo desde 95, quando eu comecei a fazer iniciação científica, depois mestrado, doutorado, e há 16 anos eu formo mestres e doutores nessa área. Legal. Que é a área que quer estudar as mutações. E o que são mutações? Mudanças. Então é isso realmente que eu venho me dedicando aí nos últimos 27 anos na minha vida acadêmica, desde a iniciação até hoje, fazendo pesquisa, tentando entender o que coisas, e aí eu digo coisas porque podem ser físicas, químicas ou biológicas, causam no DNA, ou seja, mutam o DNA. Então, isso é muito chique para mim. É isso. Isso é muito chique para mim, Lu, porque tudo bem, assim... o meu DNA, se ele mudar, eu morro, Vanessa? Explica para todo mundo. Mudar o DNA é bom, é ruim? O que é? Então, depende. Isso eu sempre falo quando eu dou aula sobre mutações. Normalmente, a gente tem uma conotação de mutação, porque a gente vai pensar lá em filmes mutantes, né? Em coisas que causam aberrações. Até porque antigamente a gente chamava... Lembra, a gente estudava no colégio, ou mesmo quem fez cursos na área de saúde, que a gente nem chama mais hoje as aberrações cromossômicas, que são as síndromes. Isso até é um termo errado, a gente não usa mais, mas é talvez o senso comum populacional, porque é algo, entre aspas, diferente, anormal, mutante. Só que o que acontece? As mutações são coisas, danos que acontecem no DNA e que mudam ele. Isso é sempre ruim? Depende. Depende do quê? Depende da célula que ele está causando isso, e a gente tem que lembrar que o nosso corpo é formado por células que simplesmente só servem para formar o nosso corpo, mas a gente tem, em um órgão específico, que é o aparelho reprodutor, celulinhas lá que servem para formar um novo corpo.
Uhum. Então, quando a gente está falando de danos nas células gaméticas, a gente vai pensar que essas alterações podem ser passadas para a prole. Então, aí nesse caso, Léo, tu não vai ter problema. Ou tipo, tu não quer mais, já fechou a fábrica com os 2 pequenos, isso vai, entre aspas, morrer em ti. Agora, se esses danos, essas mutações ocorrerem nas células do corpo, pele, cabeça, cérebro, enfim, corpo, aí a gente tem um problema, que é o surgimento de uma doença específica causada por mutações e que ocorre em tecido somático, que é o câncer. Tá. Então, basicamente, a origem do câncer, ela vem dessas mutações que acontecem nas células do nosso corpo. Tá bom. Sim. Tá. E eu esqueci de uma coisa que é importante, porque quando a gente fala mutação ser bom ou ruim, se a gente pensar, lesou gametas, vai ser ruim para a prole. Lesou célula somática, vai ser ruim para a pessoa. Mas tem uma questão, a gente não pode condenar as mutações, porque graças a ela, desde que a vida começou nesse planeta, é que a gente foi tendo diversidade de espécies e mesmo dentro da espécie, diversidade de seres. Então, e isso faz com que a gente, quando olhe para o ambiente, a gente veja plantas diferentes, a gente veja animais, e mesmo dentro de uma espécie, vamos olhar para a gente. Nós somos diferentes, mas somos da mesma espécie. O que nos diferencia? Mutações herdadas, que a gente vem recebendo dos antepassados, cada um na sua linhagem familiar, mas que nos fizeram ter as características físicas, morfológicas, funcionais, hormonais, tudo. Então, é bom ter mutação, porque mutação gera variabilidade. Entendi. E muitas pessoas devem ter esse tipo de noção, né, que essas mutações acontecem muito, agora eu estou virando completamente o assunto, né, que as mutações virais, né, que fazem com que esse vírus vai se perpetuando exatamente porque ele se muta muito, e a gente Esse é o exemplo que em tempos de Covid facilitou muito a vida do professor, porque quando eu tento explicar a evolução e falar disso, às vezes para a gente se perceber no tempo e espaço, enquanto existência de vida nesse planeta, é mais difícil ver essas mudanças. Mas quando a gente pega o vírus, que ele nem é considerado um ser vivo, porque ele não se replica sozinho, enfim, mas que ele sofre esse mesmo tipo de dano, essas alterações nessa molécula chamada DNA. E isso gera possibilidades diferentes para ele, que vão conferir a ele, maior capacidade de infectar, maior capacidade de se disseminar, enfim, porque as mutações, elas não acontecem por um motivo específico, elas acontecem. O que seleciona é o meio. Então, só que o que a gente tem que pensar? Um vírus, ele entre aspas, é que eu não queria usar termos técnicos, tipo replica, que é o nome, ele gera um novo vírusinho muito rápido. Então, a seleção natural em vírus e em bactérias também, ela é muito rápida. Porque estão sofrendo dano. Dano da onde? De tudo. A gente está exposto à radiação ultravioleta do sol, dano de poluição e tudo, entre aspas, causa dano. Só que o vírus, ele nem tem uma célula, ele nem tem um corpo, então ele sofre muito dano. O que determina se esse dano acabou gerando uma variante boa ou não é o meio, é a seleção natural. Então isso fica fácil quando a gente diz para os alunos agora, porque a gente está vendo em tempo real as variantes. E as variantes são tipos de vírus que sofreram mutações e deram um ganho adaptativo. A gente diz que elas melhoram o valor adaptativo daquele ser. Ou seja, sobrevive mais. E aí passa a ser a preponderante. E a anterior, que não dava tanta vantagem, vai caindo em frequência na população. Show de bola. Vanessa, você comentou com a gente aqui em off que o que você estuda na prática são coisas que protegem as pessoas contra esses danos de DNA. Então, assim, talvez a gente podia começar mesmo falando agora do ponto de vista de saúde, o que a gente tem que tomar cuidado
para que a gente se basicamente proteja-se contra essas mudanças de DNA que porventura possam levar a gente a ter uma doença, por exemplo, como câncer? Então, essa área, que é a área que estuda a proteção do genoma, ela busca descobrir em alimentos, em ações, porque hoje em dia não é nem só... Eu faço muito trabalho com pesquisa em atividade física. O que a mudança no metabolismo pode proteger? Não necessariamente alimento. Mas o forte maior é tentar entender nas plantas, nos vegetais, algo que traga benefício. Mas muito também, Léo, para tentar entender o que eu costumo dizer, que o senso comum sempre nos disse antes de existir ciência, que uma dieta balanceada, rica em frutas, verduras, que atividade física é o que é bom e é o que protege. Porque quando a gente pensa nos estudos lá no passado, observacionais mesmo, quando a gente não tinha tecnologia, a gente já tinha essa noção. E essa área tenta entender em nível molecular por quê? Por quê? Por que isso é real? Então, hoje eu tento trabalhar muito no laboratório, sejam com pessoas, ensaios clínicos, sejam com animais, doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças da atualidade. Cardiovascular, câncer, crônicas respiratórias, estou pensando na ordem, e diabetes. As 4 primeiras são as que são responsáveis aí por 80% das mortes no mundo. E o que todas essas doenças têm em comum? Estresse oxidativo, inflamação e danos em DNA. E tudo meio que se relaciona. A gente não sabe quem causa o quê, a gente só sabe que as pessoas têm alterações em nível celular e que, inclusive, o câncer acaba sendo uma comorbidade associada ao diabetes, à obesidade. Então, né, tá tudo assim, normalmente a obesidade está associada com doença cardiovascular. Se a gente for pensar essas crônicas da atualidade, mas por quê, gente? Elas têm muito em comum: alimentação desregulada, inatividade física, não dormir bem e estresse. E aí o que a gente tenta buscar é esse contraponto. Então, por mais que eu pesquise coisas detalhadas, porque esse é o papel lá em nível molecular do cientista, contribuir com um tijolinho de cada vez. Hoje vou testar a acerola e todos os princípios ativos da acerola. Mas eu contribuí para a ciência com isso aqui. Aí no próximo trabalho eu vou lá e tento o ômega 3, ou enfim, a gente vai tentando contribuir. O senso comum para responder a tua pergunta, que eu podia ser direta, é comer bem e de forma variada, sem exageros e de tudo um pouco. Porque quanto mais eu estudo o detalhe, não só porque eu publico e porque os meus alunos, mas para montar os posts que às vezes eu faço, eu digo, gente, a gente, no fim, é equilíbrio, entende? A nossa avó é que estava certa. O que a gente já deveria saber de senso comum só que a única detalhe hoje é que eu tento investigar isso em nível molecular, para explicar em detalhe. Legal, me veio uma coisa na cabeça aqui, Lu, e a Vanessa deve sofrer demais com má interpretação dos estudos que ela e o grupo dela faz, porque toda semana sai assim: descobrimos a fruta que vai curar todos os cânceres. Ela chama a acerola, aí vem a temporada da acerola, aí vem a temporada da chia, né, do ômega 3, aí viram a indústria do suplemento, tenta falar, bom, se eu não posso comer um salmão por semana, logo eu tenho que tomar um comprimido de ômega 3, porque um artigo lá do fulano, isso é uma coisa que toda hora a gente escuta muito, e que depois para desconstruir, né, Vanessa, é tão difícil, né, porque... E isso, Léo, isso é tão verdade, que o que eu tenho feito nos meus trabalhos? Quando eu vou fazer esses experimentos em animais, e eu quero testar uma planta, o que eu tenho feito? Eu tenho testado, por exemplo, eu já fiz trabalho esse da acerola ou da couve. Eu trato os animais com o alimento. Eu faço um sumo, um extrato, boto na centrífuga, aquilo vira um líquido e eu meto na goela do bichinho. Então, mas eu testo todos os princípios ativos isolados, porque as pessoas sempre acham que não. Por exemplo, tem que tomar cápsula de luteína. Qualquer supermercado nos Estados Unidos, e hoje aqui também, luteína. Não, é a vitamina C. E eu tenho me preocupado com isso. Então, fui trabalhar com a acerola. O que tem na acerola? Rutina, quercetina, que são flavonoides, vitamina C. Testei tudo isso.
isolados, cada grupo de animal, e a fruta. Conjunto. Fui trabalhar com a couve feita em casa, o suco de couve que vende já no supermercado, só luteína, só beta-caroteno, tudo. Sabe quais foram os melhores resultados? A fruta, o vegetal. A redução, eles protegem? Protegem. Fica lá na casa dos 25%, 30% os compostos isolados. Tá, é bom, reduz. Quando a gente olha o animal que recebeu o extrato, ali o sumo, nem extrato, é realmente botar na centrífuga, virar um líquido para que eu possa botar na goela do bicho. É 55%, 60% de redução. Que legal. Eu desafio, né? Células e faço. Então, por isso que eu digo que quanto mais eu estudo, mais eu digo que a gente tem que parar de se exceder nos suplementos e comer comida de verdade, porque os meus resultados estão mostrando isso. Para que eu vou gastar e isso é muito legal ouvir falar, né? Isso é muito legal falar, porque quantas vezes o mundo virou assim, né? Cada hora surge um influencer para falar de algo. E cada hora as pessoas têm falado muito sobre suplementar algo que parece que falta, e com discursos falando que você não consegue comer isso no Brasil, que você não tem tal elemento disponível, e sim, você tem. Se você comer variado, comida de verdade, você vai ter esses nutrientes, né? E quando mais a gente vê as indústrias vendendo suplementos e desestimulando o alimento propriamente dito, né? E é muito legal você falar isso, que vai estimular cada vez mais as pessoas a ir na fonte do alimento saudável e evitar quebrar isso e tomar em forma de medicamento, né? Porque é isso, é ter o consumo variado. Esses dias eu até estava lendo sobre um artigo falando sobre perda nutricional no cozimento, porque tem as pessoas que são os radicais de só querer comer comida crua, né? Então, porque tem perda. Sim, desde que o homem inventou o fogo, a gente tem perda nutricional por qualquer método de cozimento. Mas a perda, primeiro, que ela é ínfima, e segundo, que a gente também não come só comida cozida. A gente come salada, a gente que é in natura, a gente come fruta, e não tem que estar numa única refeição, num único prato, todas as vitaminas do dia. Não, isso é equilíbrio. É ao longo da semana, é ao longo dos meses, é poder se dar o luxo de variar, inclusive, porque nós evoluímos assim. Vamos pensar que antes da agricultura, a gente só comia fruta de época. Né? Então, o nosso corpo sabe disso. A gente evoluiu assim. Quando a gente come, por que a gente tem mais cítricas no inverno? Por que a época das cítricas é no inverno? Não é à toa, gente. A evolução, a natureza é perfeita. Porque são momentos que a gente precisa de outras vitaminas, que normalmente o corpo está deficitário em momento de falta de luz, de incidência menor de sol. Então, tem uma série de questões que hoje a gente joga contra a evolução, né? Até onde isso vai dar, eu não sei, mas... Ô Lu, vê se você lembra dessa história. A Vanessa, a gente morou na Austrália, né? E eu não sabia quando eu mudei para lá, e muita gente não deve saber, 80% da Austrália é deserto. O solo australiano é uma porcaria. A gente tem um grande amigo, Steve Kemper, que antes dele se tornar pesquisador do Lombardo, ele era geólogo. Então ele fala assim, olha, o solo australiano é muito, muito ruim. Então a agricultura da Austrália é horrível. Então lá é muito famoso por minério de ferro, gado, entendeu? E eles importam tudo de comida de fora. Então, Vanessa, eu e a Lu, a gente foi exposta há 4 anos e meio, né, com bolsa de estudo, que o que você come é o que está barato, porque é da estação. Diferente do Brasil, que é um país maravilhoso nisso, que você tem uma variedade de comida, de salada, de fruta, o ano todo rodando. Claro que tem época que está um pouco mais caro, mais barato, mas, por exemplo, você tem banana o ano todo no Brasil, você tem maçã o ano todo no Brasil. Né, mas lá não, o preço era muito diferente. Muito. Cara, tinha época que um único limão era coisa de $1, né, Léo? Eu lembro que a promoção ficava assim, a promoção do supermercado é assim, compre uma caixa de Corona e ganha um limão. Tipo assim, ganhar um limão, eu tenho um pé de limão em casa. Mas lá é porque você comprava o limão por unidade, não era
peso, era unidade, por tão caro que era. Então, assim, era maravilhoso isso que você falou, porque na época de Natal, as frutas que aqui são caríssimas, as berries, as berries lá era coisa maravilhosa, você comia muito, muito barato. Se quisesse comer em outra época do ano, nem tinha, né, Léo? Muitas nem vezes. Tinha. E se tivesse, era caríssimo. Então, isso é muito legal, você voltar a viver num lugar, por preço, você ter que escolher comer aquilo que é de época, né? E é diferente morar num país tropical, igual nós moramos, de ter a disponibilidade de ter tudo praticamente disponível o ano inteiro. O que aumenta a variabilidade da ingestão, né, Vanessa? Porque o negócio está lá, né? Então é muito legal. Era aí que eu queria chegar. Lu, sabia que você ia contar essa história. Compre 12 cervejas Corona e ganhe um limão. Isso vocês sabiam bem. Na época não tinha rede social, né, Lu? Mas isso daria um post no dia de hoje, falar, cara, como viver num lugar e a gente... Nossa, era muito engraçado. Ô, Vanessa, você comentou comigo sobre uma associação, não sei se é exatamente isso, que chama IARC, que você foi até engraçado, quando a gente estava negociando um podcast com a Vanessa, ela falou assim, eu vou te mandar as monografias do IARC. E hoje de manhã eu li, assim, eu abri os 4 textos que você me mandou, e eles parecem ser me parece ser bem uma diretriz de prática clínica, um grande guideline sobre câncer. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a IARC, para depois a gente entrar sobre o que pode causar isso e tudo. Tá, então, a IARC, a sigla em inglês para International Agency for Research on Cancer, ou seja, é uma agência internacional para pesquisas em câncer. Então, realmente, ela é, digamos assim, o nosso guia. Porque lá, quando a gente entra no site da IARC, tem tudo, inclusive para o clínico e inclusive, para o meu caso, para o pesquisador. Porque eles têm muitas opções, inclusive coisas em linguagem popular, como forma de ajudar a clarear e elucidar conceitos para a população. Essa agência, ela está dentro da OMS, porque ela tem esse reconhecimento da Organização Mundial da Saúde, mas o que é legal dela é que ela é feita por pessoas como nós, por cientistas, por pesquisadores. E aí, o que eu quero dizer com feitas? Porque todo o material que eles divulgam, que eles geram, essa que eu mandei para o Léo, que as monografias têm quase 500 páginas, eu sabia que tu não ia ler, mas eu queria que tu pelo menos olhasse para elas. Porque eu entendo que mandei ontem de noite para hoje, cada uma com quase 500 páginas. Mas por quê? Qual é a lógica dessas monografias? É justamente ajudar clínicos, pesquisadores, inclusive um leigo que leia em inglês e que tenha disposição de ler o material, a juntar num único documento, que eles chamam monografia, tudo que tem sobre evidência científica até aquele momento. Isso, óbvio, não é atualizado ano a ano, porque é uma demanda de trabalho muito grande, mas sempre para cada ano quando elas são publicadas sobre um tema específico, ela vai reunir as maiores referências que publicam sobre esse assunto na sede da IARC, e as pessoas vão ler todas as evidências e vão construir a monografia a muitas mãos. Às vezes, cada grupo, sei lá, tem 20. Eu não estou com nenhuma monografia aqui aberta, mas na entrada tem, e é legal porque tem gente do mundo inteiro. Eles pegam as referências sobre um tema, e aí é tema mesmo, assim. Por exemplo, no Brasil, eu tenho um amigo que é pesquisador do Instituto Nacional do Câncer, já foi, inclusive, vice-diretor geral. Hoje ele está só na parte da pesquisa, só no INCA, né? Mas enfim. E aí, o que ele trabalha? Ele trabalha com câncer de cabeça e pescoço, principalmente de esôfago. O que é a coisa que mais tem relação para isso? Água quente. E aí eu vou dizer água, porque qualquer coisa, qualquer líquido quente. Então, ele foi um que já fez parte disso quando a IARC resolveu fazer uma monografia, gente, acreditem, não é só sobre produtos químicos com nomes estranhos, era bebidas quentes. Entrou chá, chimarrão, café e um monte de bebidas de países, tipo asiático, indiano, costumes locais, onde as pessoas bebem bebida muito quente.
porque a gente tem uma forte associação, e não só a associação, eu uso essa palavra por ser mais simples, mas lá tem as evidências em animais, em humanos, observacional, clínico, tudo, sobre bebida acima de 70 graus. E é por isso que hoje, se vocês forem olhar aquelas chaleiras elétricas, quando elas vêm a bebida para o chá, para o chimarrão, que tem várias, inclusive, da Philco, marcas assim tradicionais, que é para o chimarrão, é para o mate, que ele não passa de 70 graus. Olha! Porque a gente já tem evidência que a gente não deveria beber bebidas quentes. Então, eu quis trazer esse exemplo, porque, que legal. Tipo, não é um produto químico. A gente também avalia produto químico. A gente também avalia... A gente não, né? Meu sonho é um dia fazer parte da IARC, mas eu digo a gente, cientistas. Radiações, tudo está lá. Eles têm... Eu peguei a lista esses dias. Eles têm, sei lá, mais de 500 substâncias testadas. E que vão sendo classificadas. Elas ganham um selo, tipo assim... Depois de ler tudo, escrever 500 páginas, eles ganham um código que vai dizer se aquele produto é carcinogênico, ou seja, causa câncer, possivelmente, provavelmente ou não é. E essas classificações são baseadas no que a gente tem de evidência. Então, por exemplo, para a gente dizer que algo é possivelmente carcinogênico, eu não tenho resultado significativo em humano, tá? Ou evidência inadequada, ou é fraca, ou ela é insuficiente. Eu não tenho evidência. Mas eu tenho uma evidência limitada em animais. Ou seja, tipo, acende um alertinha. Legal. Aí o nível acima, que é o provavelmente, já tem que ter a evidência limitada para humanos, mas já é suficiente em animais. Ou seja, muitos artigos. Claro que isso tem tudo a ver com dose, enfim. Mas é mais forte, então já sobe um degrau. E aquilo que a gente então classifica carcinogênico, ou seja, que eu posso dizer, gente, se expor a isso, a gente aumenta o risco de ter câncer, é aquilo que eu tenho que ter evidência forte em animais e em humanos. Então é legal porque ele faz esse ranking, e se vocês olharem a monografia, tá por setor, tudo que tem de artigo in vitro, tudo que tem em vivo, tudo que tem observacional, ensaio clínico. E aí depois lá no final ele faz um resumão trazendo nesses eixos e depois ainda um resumão um overall lá, total, que aí é meia dúzia de linhas para justificar por que ela foi classificada nesses níveis que a IARC decide. Isso é muito legal. Porque assim, a população, eu fico pensando no leigo, nós leigos, vamos colocar no meio. Qualquer coisa que se cria, que a gente sabe que a indústria hoje, cada dia tenta facilitar a nossa vida. E facilitando a nossa vida, a gente acaba tendo muito processados, equipamentos que aceleram as coisas, tipo air fryer, micro-ondas, né, para facilitar. E aí começa o medo da população. E aí vem a mídia, né? No último episódio, a gente falou um pouquinho do papel da mídia. E surge, quando sai uma pesquisa, uma resposta em animais, e que de alguma substância, algum componente, algo que causou alteração ou mutações em animais, vira aquele sensacionalismo, né? Não use mais air fryer, não use mais micro-ondas, não use mais potes de plástico, porque tudo causa câncer. E é muito legal mostrar que o cuidado que as pessoas têm que ter em pegar uma pesquisa em animais e trazer direto para humanos. E foi muito bonito você explicando o cuidado que existe de trazer isso para a associação e para a população, né? Que muitas pessoas não trazem, que não vão atrás, assim, pega o primeiro nível com o animal e o possível que você falou, e a pessoa já traz a leitura que causa câncer, né? E a falta que isso tem de trazer a evidência robusta para o humano ainda, para confirmar se sim ou se não. E é muito legal você falar desse cuidado e orientar as pessoas a buscar esse material, para parar de levar a notícia de forma tão forte, que não está pronta ainda para aquela informação, né? Se causa, se não causa, dependendo do nível de evidência. O Lu e Vanessa, enquanto vocês estavam falando, eu entrei aqui no meu celular e fui entrar para procurar o IARC, né? Para todo mundo saber, o site do IARC é iarc.who, que é o World Health Organization, .int de International, tá? Então vou repetir, iarc.ru.int, tá?
iarc.who.int. Sabe o que isso é legal, Lu? Você foi no ponto que eu queria falar assim, olha, o que acontece muito no nosso PBcast, Vanessa, é que a audiência nossa, a maioria, são clínicos. E os clínicos não necessariamente são especializados em câncer. Por exemplo, eu e a Lu não somos, nós somos fisioterapeutas. Mas os pacientes dessas pessoas podem perguntar para eles sobre câncer e eles podem buscar informação num site da Organização Mundial de Saúde, está aqui no meu celular. Então, assim, um bom aprendizado para todo mundo é utilizar o site da IAR. Quando alguém fala assim, pô, você viu que ontem na Jovem Pan falaram que, sei lá, comer atum causa câncer? Ou comer atum protege câncer, não é que você vai ler mesmo, fazer a leitura da porra do paper inteiro? Talvez aqui, ó. Porque aqui é um sumário, sempre uma revisão sistemática, né, Lu? Feita por um grupo de experts que talvez não tenham conflito de interesse para falar sobre aquele assunto. E a Vanessa talvez dê o melhor exemplo. A gente às vezes está muito preocupado com produtos ultraprocessados e tudo, mas basta aquecer a água acima de 90 graus e talvez você está aumentando o seu risco de fazer um dano celular e, porventura, fazer isso. E uma dica de quem gosta de café. Café acima de 80 graus não tem o mesmo sabor do que um café abaixo de 80 graus, né? Então, se você for ler em qualquer lugar que ensina a fazer café, o cara fala, ó, você pode até ferver a água, mas você espera ela baixar. Tem gente que bota a temperatura, o termômetro. O segredo é na hora de começar a borbulhar, você para, aí você já está próximo de 80 graus, põe enquanto isso ele abaixa, você toma o seu café e fica tudo bem. Piadinha interna, né, Léo? Só para quebrar aqui. Por isso que eu ponho sempre meu café, esqueço que ele existe e tomo ele gelado. Porque aqui em casa é uma briga eterna, Léo. Lu, seu café tá gelado. Eu tô correndo atrás de algum menino, provavelmente. Óbvio, das crianças, óbvio. Mãe tem isso, a gente toma café frio. Eu sempre falo, não, é porque eu adoro ele gelado. É porque meu inconsciente estava me protegendo o meu esôfago. Exato. E isso é para tudo, né? Chá verde. Por que tem gente que não gosta de chá verde? Porque enfia água fervendo, queima a folha, queima a erva, e aí fica com gosto, libera um monte de outras substâncias que deixa com gosto amargo. E a gente sabe que melhor temperatura para extrair os princípios ativos é numa temperatura ali entre 70 e 80 graus. Então, olha que legal. Ô, Vanessa, agora eu vou fazer pergunta da população hoje do Instagram que eu mandei para você. Olha essa aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Eu uso micro-ondas desde os 12 anos, vírgula, eu vou morrer? Não. A minha resposta sempre é, tu entra dentro, fecha a porta e liga? Sim, pode ser. Mas a menos que tu caiba dentro do micro-ondas... Mas detalhe, vai sem brinco se você for, né? Tô brincando. Para não refletir. Para não ter metal. Ô, Vanessa, por que a galera fala de micro-ondas? Assim, aí sempre vem umas ondas aí, né? O micro-ondas tá aí. Eu sou da geração quando o micro-ondas começou a nascer, né? A minha idade veio assim... Mais ou menos, micro-ondas é de 1940, Léo. Tu não é da... não, mas aonde porque todas as casas começaram a ter, né? A minha mãe pagou consórcio para comprar um micro-ondas, vamos lá, entendeu? Então, assim, lá nos anos 80, 90, minha mãe comprou um micro-ondas que o prato não girava, era o White West. Antigamente era. White Westinghouse, a marca, era caríssimo, era pesado e tal. Aí nossa, lá em casa era também. Lembra? Então, assim, a gente usa micro-ondas desde que o mundo é mundo. Né? Tem pessoas que já nasceram com micro-ondas dentro de casa. Meus filhos nasceram, né? O seu filho é mais velho que o nosso e tal. Todo mundo viu micro-ondas. Por que vem essas maluquices aí? Qual que é o problema do micro-ondas? Então, eu acho que é um pouco pelo que a Lu falou. As pessoas pegam... Eu acho que isso sempre é o foco de todos os medos. As pessoas não sabem ler artigos, fazer o LPPI, né? Ler não sei se isso aqui é um family friend, a gente pode falar a palavra. Pode falar, o Léo não controla o palavrão dele, então pode falar. Né, ler a porra do paper inteiro. Muito e aí bom. Sai pegando o resumo e fazendo esses medos. E isso, gente, é impressionante, porque é sempre assim, ó, sempre tem alguém novo lançando esse terror. Então, às vezes, quando alguém lança e a gente vai lá e mostra evidência, aquilo morre. Aí daqui a pouco vem que agora resolveu ler um artigo sobre isso, não sabe interpretar e toca o terror. E eu digo, gente, se as pessoas pelo menos exercitassem inicialmente
o bom senso e a questão de plausibilidade. Nem vou entrar em plausibilidade biológica, vamos pensar em lembrar o que a gente estudou no colégio. Física, né? Porque micro-ondas é um nome que a gente resolve chamar um forno que usa radiação do tipo micro-ondas. Mas micro-onda, quando a gente vai estudar, ela é uma onda eletromagnética, uma radiação não ionizante, e a gente estudou isso no colégio. E a gente, enquanto da saúde, a gente fez física, né, na faculdade. Na minha época era obrigatório fazer física, e eu sou bióloga. Então, a gente tem essa noção. Se as pessoas pensassem nisso, elas não iam falar uma frase. Por quê, gente? Porque a micro-onda, ela é uma radiação, ela chama micro, porque ela é pequena, tanto que ela não penetra tecidos mais que 2 centímetros, tá? Ela não é como a radiação, por exemplo, do raio-x, que é mais profundo e por isso a gente usa em exames de imagem, tá? E ela não é como um raio gama, que é ionizante, que a gente usa para bomba atômica, mas também para exames de imagem de medicina nuclear. Enfim. Só que o que acontece? E mais, onde tem micro-ondas? Aqui. A gente brinca que nós, seres humanos, estamos surfando num mar de micro-ondas, nadando. É como se a gente vivesse numa piscina aqui, ó, a gente está nadando. Por quê, gente? Porque micro-onda é a tecnologia do Bluetooth, é a tecnologia do Wi-Fi. Existem ainda dentro das micro-ondas, elas têm tamanhos entre bem pequena ou maior, mas é parecido com onda de rádio e TV, que é uma radiação eletromagnética não ionizante. Fora a radiação que a própria Terra tem. A gente sabe que a gente tem campo eletromagnético, tanto que existe bússola, né? E as pessoas inventam o medo só do micro-ondas, né? Coitado! Que eu digo, de tudo é o mais seguro, porque pensa, eu estou aqui falando com vocês de um quarto de hotel usando o Wi-Fi. Meu celular está do meu lado, meu computador está na minha frente. Eu estou imersa num mar de micro-ondas. O forno é o menor dos nossos problemas, gente, porque a micro-onda está presa dentro de uma porta fechada. Entendi. E que só funciona se eu apertar um botão. E que quando eu abrir, ela tem um sistema para parar de emitir micro-ondas. É automático, não existe nenhum forno que funcione com a porta aberta. Nem que eu queira, ele não funciona. Vanessa, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu preciso muito boa fazer essa explicação. pergunta. É muito boa explicação. Porque isso é igual o Walking Dead, igual o zumbi. Você mata um, aí fala, morreu. Aí quando você vira de costa, vem um outro zumbi para te atacar. O fake news é bem assim, esses malucos. Eu queria muito saber da sua cabeça, eu já fiz essa pergunta para várias pessoas do PBcast. Por que o cara tira uma loucura dessa? Entendeu? De onde vem isso? Você tem algum chute? É para eu acho que é ignorância. É ignorância no estrito senso da palavra, sabe? É ignorância. Falta de informação. Não sabe o que está falando. Falta de informação e de não procurar se informar. Porque eu não quero acreditar que isso seja intencional. Apesar de que a gente, às vezes, eu também tenho a tendência de querer pensar assim. Que tem gente que, às vezes, faz uma coisa aqui para botar um terror para vender um curso, uma coisa milagrosa. Uma solução na frente. Soro enfim, sei lá eu, da beleza, uma pílula mágica que vai resolver tudo isso. Eu sei que é óbvio, eu não sou ingênua de acreditar que isso não tenha, mas eu acho que a maioria, ou eu espero, é ignorância. Tá bom, legal. Eu prefiro pensar assim também. E eu tenho exemplos legais disso. Assim, eu já fui, pelo fato de eu estar sempre escrevendo sobre isso, falando, eu acabo sendo marcada muito em posts de outras pessoas. E eu sei que isso acontece com vocês também, né? Porque a gente se torna referência, quando alguém começa a falar bobagem, eles vão lá e marcam. Quando me perguntam muito, me citam, e pedem, eu, às vezes, contribuo. Às vezes eu não me meto, às vezes eu contribuo. E já teve vários, e mais de um caso, que eu fiquei amiga da pessoa que falou. Ela apagou o post e a gente gravou live, a gente fez post junto, porque ela aceitou, e gente muito grande no Instagram. Mais de 200 mil, 300 mil seguidores. Tipo, quando eu não tinha, sei lá, 10, 11 mil. Por quê? Porque eu embasei tão bem, e é por isso que eu acabo
escrevendo muito, mas é porque é aquela história contra evidência, contra fatos, não há argumentos, então o pessoal não consegue rebater. Eu nunca sofri ataque de alguém que foi a pessoa que fez o post. Eu já sofri dos leigos seguidores que vêm dizer, porque o fulano disse isso, porque o fulano falou que a gente tinha que jogar o micro-ondas fora, porque o fulano, e eu disse, olha, tu quer acreditar no fulano? Ah, porque o fulano também é doutor. Gente, ter doutorado não é nada. Não, eu sei porque eu formo doutores. Então... E eu sei porque a gente também é, né? Não me acho nada especial por ser. Mas não é assim, tipo, a pessoa quer dizer que sabe de tudo e que, de fato, usa o bom senso. Então, mas realmente, quando a gente usa a ciência para explicar, eu nunca fui atacada e poucas vezes que eu fui marcada em gente muito grande, eu virei o jogo. E foi muito legal. Eu tenho amigos que eu sou amiga hoje. Legal. Ô, Vanessa, mas aqui, ó, deixa eu continuar o negócio do micro-ondas. Mas o micro-ondas, ele aquece as comidas, né, que a gente põe lá dentro. Você quer aquecer leite e tudo. Esse processo em que a micro-ondas atravessa um determinado alimento, ele pode gerar algum produto ou algum químico que, porventura, seja carcinogênico ou não? Não. De novo, pela lógica da física desse processo. Porque o que acontece? Como é que a micro-onda, porque a micro-onda aquece alguma coisa. Primeiro que, se a gente lembrar lá de física, quanto maior é o comprimento de onda, menos energia ela gera. Por exemplo, luz. Eu poder enxergar vocês é radiação, é um tipo de comprimento de onda. Quanto menor, mais energia, tá? E o que acontece? Como que aí que foi a sacada de quem criou isso lá na década de 40 para usar para aquecer alimentos. Vamos concentrar essa emissão desse tipo de radiação, é um magnétron que gera micro-ondas, numa caixinha lacrada e fechada. Como que ela aquece? Essa micro-onda, ela vai se chocar, eu vou tentar deixar ele simples, mas apesar de não ser exatamente correto, mas ela vai se chocar com moléculas de água que estão no alimento. E é por isso que a gente não liga micro-ondas sem nada dentro. Sem líquido, sem comida, não se liga micro-ondas. Por quê? Porque esse magnétron, ele emite essas micro-ondas. E elas se chocam com coisas. E as moléculas de água, principalmente pelos fatos de polaridade, enfim, daí entrar nos detalhes lá de química, elas tendem a se desorganizar a orientação espacial dos átomos de oxigênio e hidrogênio. E como o micro-ondas emite, se não me engano, eu tinha anotado para não esquecer, 4,9 bilhões desses emissões por segundo, elas ficam desorientadas. E esse desorientado faz com que elas se choquem, e aí é que nem reação em cadeia. Tu choca numa, tu bate na coleguinha, e aí tu vai batendo em várias moléculas. E esse tipo de molécula, de atrito, entre aspas, gera calor. Então, só que o que acontece? Esse calor, ele fica meio que na superfície do alimento, porque a micro-onda não penetra coisas muito profundas. Legal. E aí, quer ver uma coisa que daí vocês fazem, de repente nem se dão conta, tu falou antes, prato giratório. Por que a gente tem prato giratório? Porque se sabe, como o magnétron ele é dos lados, a radiação ali, ela não é emitida igualzinha em todas as partes. Pensa, eu faço muito batata doce no forno. Batata doce é toda torta, tem uma ponta mais fina, o meio mais grosso, né? Então, o prato giratório é para facilitar que a radiação consiga tocar. Outra coisa que vocês fazem, de repente não sabem que é por causa disso, sabe que quando a gente bota no forno, ele depois que ele desliga, ele faz um pi, 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 ou às vezes 4 pi, e aí ele diz, tipo, agora está pronto para abrir? Esse tempo de descanso tem a ver com dar tempo de que o calor que foi gerado na volta propague para dentro. E ele propaga tanto entre o choque das moléculas, porque pensa como se fosse um dominó, elas vão até chegar mais profundo, quanto pelo vapor que é gerado
quando essas moléculas de água também começam a evaporar e dentro do alimento elas vão, tipo, permeando o alimento, assim, não é o tecido, né, mas permeando o vegetal, enfim, o que tiver ali de comida. E é por isso que o micro-ondas tem um tempo. Não é porque, meu Deus, se eu abrir agora a radiação vai cair na minha cara. Não, porque é automatizado. No que abriu a porta, o magnétron para de funcionar. O tempo do bip, bip, é para dar tempo de que o calor que estava mais superficial penetre. Que legal. Muito bom. Mas tudo bem, beleza, senhora Vanessa, professora, PhD. Tá bom, mas air fryer mata não? Porque aqui, ó, pergunta da moça aqui, ó, lá do Instagram hoje de manhã. Durante a pandemia eu comprei uma air fryer. Vai dar ruim? Essa é a pergunta. Não vai dar ruim. Putz, cara. De novo, vamos pensar, antes de entrar nos porquês que as pessoas têm medo, porque da air fryer eu descobri um pouco do porquê que é o medo, tá? Mas o que é... A gente tem que pensar de novo lógica. Alguém já viu uma air fryer como que ela é? Quem tem fryer já viu. Gente, ela é um forno. Quem tem forno elétrico... É um forninho, é. Ela é um forno elétrico de bancada. Em vez de ser um forno elétrico que é embutido, ou um forno elétrico quadrado, ela é quase que a lógica do forno, porque ela é o que a gente chama de forno por convecção. É quase um forno de boneca, tô brincando. Pequenininho. Exato, ela é um forno assim, ela eu brinco, eu costumo chamar ela que ela é um mini forno, mas o certo mesmo é que ela é um forno que aquece por convecção, aonde o ar quente interagindo com aquilo que está ali dentro vai assar a comida. Não tem diferença nenhuma, gente, da gente usar o forno de casa e a air fryer. Nenhuma. Porque é um forno, entende? E aí o que as pessoas falam? Ou por que tem esse terror? Vamos lá. Porque tem gente que fala que usar air fryer, mas de novo, porque deve ter saído alguns artigos, a própria IARC já se posicionou em relação à acrilamida, né? Não contra, mas tem evidências de que a acrilamida causa câncer. Vamos lá, o que é acrilamida? Então, a acrilamida é um composto químico que nós, por exemplo, eu que sou cientista de bancada, que faço experimento em laboratório, que trabalho com DNA, a gente usa de rotina. Porque a acrilamida, ela, no laboratório, ela nos permite fazer como se fosse um gel, uma malha, onde eu coloco as moléculas para se separarem, para correr. Então, se vocês já viram aqueles testes de DNA que faz sabe aquelas escadinhas, assim, com aquelas marcas para mostrar quem é pai de quem, e aí que às vezes cai em concurso. Tem várias coisas assim que são exemplos que são feitos usando esse material chamado acrilamida, porque ela forma como se fosse um gel. Tá? Uhum. Então, ela é muito usada na indústria, ela é para N outros fins, ela é muito usada na parte de laboratórios, mas ela também é gerada no processo de cozimento. De qualquer alimento. Então, não de qualquer, mas principalmente alimentos que são ricos em carboidratos, ou seja, açúcar, principalmente esses redutores como glicose, e proteínas. E ainda, principalmente, as proteínas ricas em um aminoácido específico que é chamado asparagina. Porque ela faz uma reação química, tem N coisas, tá? São 4 mecanismos químicos, mas, resumidamente, ela é gerada quando a gente cozinha batata. Porque o maior exemplo de carboidrato e proteína rica em asparagina é batata, café, pão e frango. Então, que é normalmente a gente faz tostadinho, né? Enfim, aquele tostadinho, a tal da reação de Maillard, gera acrilamida. Entendi. Então, aí a gente volta para o senso comum. A gente pode entrar em detalhes do que temos de evidências que não causa, mas, de novo, desde que o homem começou a usar o fogo para cozinhar, a gente come carne. A gente come carne, seja frango, o que for, no fogo. A gente torra o pão na torradeira, né? A gente torra café para fazer o café.
E a gente faz batata frita num lugar muito pior que a air fryer, que é em óleo de imersão. Ah, então se você fizer em óleo de imersão, a danada da acrilamida vem também. Muito mais. 90% Eu li isso. mais. Entendi. E aí é engraçado, eu li isso no seu post, que a pessoa, não, a airfryer agora é a bandida da vez, né? Então, assim, começou, né, na hora que você começou a falar da batata, a visão que eu tenho, assim, como as pessoas começaram a vender airfryer, né? Mostrando a batata frita saudável, né? Vamos comer batata frita sem óleo. E aí agora começa o pânico da airfryer. E na hora que eu li, né, o que você escreveu, que você falou que quando você faz a batata em imersão no óleo quente, você produz muito mais do que numa air fryer. Mas as pessoas, só porque é algo tecnológico, né, que é air fryer, assim, tô com medo dela, mas então vou voltar para o óleo e esquece do princípio que você falou desde o início do alimento saudável e de achar que o óleo não vai te fazer mal, que ali também não está produzindo o mesmo composto que tem um potencial de causar câncer e vão culpar só a air fryer, né? E continua comendo batata frita em imersão de gordura. E isso é legal porque a gente tem de 2015 para cá vários artigos que estão comparando isso. Tanto que eu acho que o pessoal já agora, esses dias até vi um 2021, mas tipo, deu. Não precisa mais comparar. Porque já se provou fazendo isso e dosando o composto, porque diferente de em humanos, a gente, por exemplo, dar acrilamida para alguém, e aí por isso talvez a gente não tenha estudos, óbvio, né? Mas quando a gente pensa na geração do produto no alimento, é muito fácil testar isso no laboratório. E tem muitos artigos publicados mostrando em imersão, no micro-ondas, na air fryer, o que produz mais, o que produz menos, analisado com técnicas belíssimas de cromatografia, no detalhe. E a gente sabe que, de todos os métodos, a air fryer é o que menos produz. Aí. E principalmente porque... E o produz, a redução é 90%. Tem artigos mostrando redução de comparação... E aí não tem viés do paciente bom, não tem nada, porque é a batata que foi frita. Claro. Então não tem, a batata não ia dizer, eu não quero, eu vou me comportar, não vou gerar acrilamida. Então, e isso é legal porque a gente vê que existem métodos, e olha o que é interessante, já tem gente na indústria de alimentos querendo fazer substâncias como coisas vinculadas principalmente a flavonoides, que são os princípios ativos das plantas, aonde tu embeberia a batata nesse composto, tipo dar um banho com um suco de alguma coisa, generalizando, sabe? Eu digo suco porque normalmente isso vai vir de uma planta. E isso protege na hora da fritura em imersão. Por quê? Porque alguns alimentos, e para a indústria, ainda a imersão é o que é mais rápido. Pensa naquelas batatas pré-frita que a gente compra. Claro. Aquilo é feito, ele é pré-frito, porque ele é feito em imersão. Então, hoje, já tem gente se preocupando em tentar reduzir isso, porque, de novo, a gente entra no bom senso. Não tem problema, de vez em quando, comer uma batata frita do McDonald's, comer um churrasco, comer coisas que vão gerar um pouco de acrilamida, porque isso está diluído em vários outros alimentos. Agora, alguém que só come isso, e principalmente com essa mudança de hábitos, que hoje a gente cada vez come mais industrializados, processados e mais de fast food mesmo, e substitui por refeição, aí isso é algo que a gente, enquanto pesquisador, está começando a se preocupar. Então, também já tem gente na indústria tentando achar algo para, eu não vou tirar a fritura em óleo, mas eu vou tentar reduzir. E isso por quê? Porque o que eles acham? O hábito das pessoas não vai mudar. Então, a gente tem que tentar não... né? E o que é mais engraçado que eu penso quando eu penso nisso, dessas pessoas que às vezes vêm com essas coisas da air fryer, é que essa mesma pessoa que está dizendo eu não tenho air fryer, porque isso é o capiroto, como o Léo disse, é a pessoa que no final de semana compra um monte de salgadinho em festinha de criança frito. Que tá cheio de acrilamida. Hoje eu vi, porque eu estava num evento e o café da manhã era todo isso. Salgadinho. Salgadinho de festa. Cheio, gente. Aquilo é frito na onde? Na cultura. Claro.
Entendi. Aí, Vanessa, a teoria é que tudo bem, você está exposto de forma leve a esse tipo de composto, porque isso não vai ser uma parte, uma percentual substancial da sua dieta. Logo, você não deveria ficar em demasia preocupado com isso. Exato. Perfeito. Exato, porque o que a gente tem evidência? Se a gente for olhar, que é o que eu sempre recomendo para quem quer saber mais, para quem quer entender mesmo, ou daqui a pouco escrever como eu escrevi, ler a monografia, porque eles lá tem todos os artigos mostrando, e eles fazem esse, não é um disclaimer, mas eles trazem para o bom senso, para mostrar, a gente tem evidência que in vitro a acrilamida causa dano? Tem. A gente tem evidência que alguns tipos de câncer em animais são causados por acrilamida? Tem. Mas como? Aí vem o detalhe. Em altas doses, porque em laboratório, em animal, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer várias doses de exposição e muitas vezes doses que nem que eu comesse 1 quilo de batata frita todo dia, eu atingiria. Mas, pela função do metabolismo do animal, por várias questões, inclusive de entender mesmo o composto, a gente faz isso. Então, eles têm esse tipo de evidência em animais, mas é uma dose que, esses dias eu ainda li sobre isso, é uma dose que a gente não vai atingir, nem que eu comesse acrilamida todos os dias por comer batata frita todo dia. Legal. Então, e esse comentário é fantástico. No animal, Isso é fantástico, porque o que eu percebo da grande mídia e dos comunicadores que pegam qualquer artigo para traduzir é de não informar isso, de não perceber que muitas vezes o estudo in vitro ou em animal, a dose é sempre superior àquilo que é usado no humanos. E do jeito que traz a notícia, a gente teve medicamentos aí agora na era do Covid, né, que matava o tal vírus, mas numa dose que nós humanos não íamos tomar. Então, assim, esse cuidado, a gente sempre gosta de trazer isso para o BBcast, das pessoas terem quando lê estudo in vitro, estudo em animais, porque ali está pesquisando algo em uma dose totalmente superior para tentar entender possíveis mecanismos, causa e efeito, e que tem que sim depois trazer para o humano, que as pessoas têm que ter sempre essa clareza, que talvez mude toda a teoria quando se traz para o humano, talvez aquilo não funcione, as respostas não são iguais, e as doses, igual a Vanessa pontuou, que foi muito legal, que esses medos populares muitas vezes nascem de doses que a gente nunca vai atingir comendo alguma coisa ou usando determinada coisa. Então, a gente sim tem que ter um certo receio e cuidado quando ouvir crenças populares e medos generalizados antes de trazer para dentro da nossa casa e parar de usar algo. Então, buscar a informação correta para ver se deixa ou não de usar, ou se causa dano ou se não causa. Lu, exato, e eu não estou falando contra, eu trabalho com animais porque existem coisas que eu jamais vou poder testar em humanos. Claro. Né? Então, o experimento em animal, ele nos dá um alerta para o que pode acontecer, e é por isso que a própria IARC bota lá entre possivelmente, que é nível baixinho, e provavelmente, mas ela não dá a chancela de que o produto é carcinogênico, porque às vezes, ou é por não ter experimento, porque tem coisas que eu não vou poder testar, ou às vezes é porque mesmo nos estudos observacionais, que daí a gente tenta alguma coisa, a gente não tem, porque daí tem N mil vieses, né? Mas eles são importantes do ponto de vista de mecanismo. Se eu quero entender uma molécula, como é que ela age, inclusive para pensar num fármaco, tem coisas que eu preciso fazer em animal. Mas a gente, por outro lado, tem que ter esse bom senso quando lê o artigo e entender. E é por isso que eu gosto tanto das monografias da IARC, porque eles fazem sempre na parte final, não quer ler as 400 páginas, a gente não precisa ler, mas lê o resumo, as conclusions lá no final, que tem onde eles vão resumir para dar, tipo, o conceito, né, a classificação. E eles sempre fazem isso, eles trazem isso. A gente tem essa evidência, mas é em animais, isso não se replica quando em estudos observacionais, e aí eles ainda apontam vários problemas, porque muitas das coisas, gente, por exemplo, em humanos, a gente tem
A gente tem meta-análise em humanos sobre acrilamida, mas feita de estudos observacionais baseado em questionário. O que os próprios caras concluem? Que a maioria dos questionários não pergunta para as pessoas qual é o grau de torra do pão torrado, da batata que ele come, do frango que ele come, da carne, seja na air fryer, seja onde ele for. Então, eu não tenho como inferir exatamente quanto que a gente come de acrilamida por dia. E os estudos que tem em pessoas que trabalham aí fazendo dosagem ou epidérmica ou sanguínea, porque em risco ocupacional a gente tem esse controle maior. E aí, porque é isso de rotina, essas pessoas têm que ser testadas para os metabólitos, enfim. Mesmo nessas pessoas que trabalham numa fábrica, por exemplo, de biotecnologia, que gera acrilamida, o nível é muito baixo. Legal. Então, existem alguns compostos que a gente se preocupa, e aí, inclusive, essas pessoas têm que fazer rotina, rodízio no chão de fábrica, a gente tem que pensar em mudanças, né? Mas sempre, gente, a maioria é ocupacional e não baseado na alimentação. E aí as pessoas transferem os dados. Ali um paper que disse que teve um vazamento numa fábrica e que aquilo causou um vapor causou uma lesão na pessoa. Sim, porque as pessoas trabalham expostas, altas doses e frequência. É diferente da gente. Ainda mais se a gente priorizar comida balanceada, né? Variedade. Legal. 2 comentários que eu queria fazer, Vanessa, sobre isso, que eu acho que você está cobrindo de forma brilhante aqui com a gente. Primeiro, vou dar nome aos bois do que a Lu falou. O primeiro artigo que sugeriu que ivermectina seria bom para reduzir a replicação do vírus SARS-CoV-2, né, conhecido como Covid, está escrito com todas as letras no artigo. A dose que impediu a replicação do SARS-CoV-2 era equivalente a 17 comprimidos de ivermectina. 17. Então, assim... E tá no paper, né? Tá no paper, claríssimo. Foi erro do cientista. Falando que é vitro, falando dose. A única forma que o cientista conseguiu inibir a replicação do SARS-CoV-2 in vitro foi usando uma dose equivalente a 17 comprimidos daquilo que a gente compra na farmácia. E está escrito em algum lugar no paper. Isso é uma dose letal. Ele falou letal, tá, Lu? É tipo assim, hepatite fulminante. Então, assim, olha que legal. Então, assim, porra, beleza, o artigo tem o seu mérito para ser publicado. De fato, ele conseguiu. E, de fato, é importante, investigou isso a nível celular. Na prática, você nunca vai conseguir trazer isso para a raça humana. Então, assim, é a típica da história que falou assim, olha, esse tijolinho da evidência foi legal para me provar que essa ideia não é boa. Né? Acho que é a primeira. E a segunda, que eu gosto muito de falar sobre pesquisa, né? Sempre pensando em pesquisa, é que na nutrição, que é uma área maravilhosa, a gente está muito preocupado com a alimentação das pessoas, dos nossos filhos, das pessoas que a gente gosta, elas são muito baseadas em inquéritos nutricionais. O que você comeu nos últimos X dias? Eu estou participando de uma pesquisa nacional sobre inquérito, é muito legal, que ela me pergunta o que eu comi ontem. Aí eu consigo, com alguma acurácia, dizer o que eu comi ontem. E ela vai te lembrando, no café da manhã você comeu isso, isso e isso. Eu acho um barato. Por quê? Porque se eu perguntar agora para a Vanessa o que ela comeu há 5 dias atrás, a não ser que 5 dias atrás foi uma festa, que ela lembra do momento que ela estava, com quem ela estava, a chance dela errar é imensa. Então, uma crítica que eu sempre tive, eu aprendi muito conversando com o Dr. Souto sobre isso, que a gente tem que chamar Souto é referência. Então, é que os inquéritos nutricionais, eles são ruins, não é porque a pesquisa é ruim, é porque o nosso cérebro é uma porcaria para lembrar das coisas. Mas também, no caso desses, eu estava tentando aqui achar, e eu lembrei agora quando tu falou que eu queria achar justamente isso. Tem um ensaio observacional com acrilamida, que para vocês terem ideia do que é, eu ainda botei quando eu escrevi assim, tipo, que é maluco, né? É para não chamar de absurdo. Os caras fizeram aparecimento de alguns tipos de câncer, mama, tireoide, enfim, em pessoas, e tentaram calcular, baseado em questionário, a ingestão de acrilamida para fazer se existia associação. Eles, para uma determinada
grupo lá de mulheres não menopáusicas e não fumantes tinha uma incidência numa determinada dose, só que na dose mais alta a associação foi inversa. Ou seja, o próprio resultado mostrou que quanto mais acrilamida, menos câncer, principalmente em pós-menopáusica. Então, na mulher pré-menopáusica, a acrilamida, entre aspas, bem aspas, dá câncer. Mas na pós-menopáusica, então vamos todo mundo agora comer batata frita, pão torrado, porque ela é protetiva. Claro que não. Não, Mas, gente, essa é a conclusão do resultado do trabalho. Eu fiz um dos meus posts lá sobre esse artigo. Mas eles mesmos falam isso. E aí eles botam a culpa no questionário, no recordatório, de que não dá para saber quanto que as pessoas de fato comem. Não tem. E se a gente for pensar, a gente come comida feita no fogo e muitas vezes assada, porque, claro, quando isso é em tipo vapor, quando isso é em ebulição, assim, aí não vai gerar acrilamida, ela precisa desse ar mais seco. Então, forno, churrasqueira, air fryer, torradeira, tudo isso gera. Gente, há quantos anos a gente come isso? E o que eles mostraram é que, ao longo do tempo, não tem nenhuma população que tenha tido maior incidência de câncer e que a gente possa associar que essa incidência se deu por causa da forma do preparo do alimento. Da acrilamida, que é feita muito menos na air fryer, que é nova, né? Legal. Lu, me encaminhando para o final, eu acho que isso, a Lu ia ser muito... A Lu é craque nisso aí, que é o que a gente chama de análise multivariada, que muitas vezes existem fatores de confusão que mudam todas as análises, né? Então, assim, eu tenho falado isso muito nos nossos cursos de prática baseada em evidência, para a galera tomar alguns cuidados. Por exemplo, eu tenho ouvido muita palavra assim, epidemia de câncer, epidemia de câncer, epidemia de câncer. Eu falo assim, olha, o meu entendimento é que a partir do momento que a população passou a viver mais, começou a aumentar a quantidade de câncer. Por quê? Porque a gente morria de infarto agudo do miocárdio com 30, 40 anos. Então, a gente trocou uma doença por outra, porque a gente vive mais, e aí a nossa exposição a diversos agentes agressores aumentam pelo simples fato de você envelhecer. Então, assim, eu, Leonardo, vou falar um disclaimer agora. Eu tenho, no momento que a gente está gravando esse podcast, eu tenho 46 anos, eu prefiro morrer de câncer aos 90 do que morrer de infarto com 47. Entendeu? E é bem provável que algum fator tumoral vai acontecer com as pessoas com o ponto que elas envelhecem. Porque você está exposto a uma porrada de coisa que a gente não tem a menor ideia. Muito mais tempo, Exato, tanto que, sim, perfeito, Léo, tanto que tem vários tipos de cânceres que são, assim, praticamente, se tu chegar aos 90 anos, todo mundo vai ter. Tipo, isso. Homem, câncer de próstata. Exato. É da natureza do tecido, é da natureza do envelhecer, e o câncer é uma doença de exposição prolongada. Eu sei que existem alguns casos de câncer infantil, e aí tem alguns mecanismos de algumas coisas diferentes, mas a maior parte dos cânceres, eles precisam, às vezes, de uma exposição por 5, 10 anos. Para que aquilo, de fato, contínua, frequente, para que ela venha se manifestar. Né? Claro que isso varia de pessoa para pessoa, óbvio, nós não somos iguais, porque a gente já veio com bagagem genética, graças às mutações, diferentes, e algumas pessoas têm mais probabilidade ou predisposição. Mas, e aí existem as exceções, onde isso pode ser mais precoce ou muito mais tardio. Mas pensando no grande, vamos pensar lá na curva de Gauss, a média da população, a maioria, isso está associado com idade. E pode ver... antiga. Eu sempre uso o exemplo da Anita Garibaldi, porque ela é lá da minha região, né? A musa, a mulher do Garibaldi. Ela morreu com 28 anos, lutou na guerra aqui, lutou na guerra na Itália, teve 5 filhos. E ela morreu com 28.
Olha que loucura. Então, gente, antigamente as pessoas morriam muito cedo, nem teve tempo de ter câncer, coitada. Exato, exatamente. Como se diz, né? As notícias antigamente falavam assim, uma velhinha de 40 anos, e hoje, nossa, eu tô aqui com meu 40 me achando super jovem. Recém fiz 48 semana passada, eu tô me... Tá vendo? Mas é isso, né? Até a forma, a aparência de envelhecimento, tudo isso mudou muito com o avanço de um monte de coisa. Então é isso, a gente está vivendo mais, sim, e com isso as exposições todas mudam e doenças começam a mudar de padrões, né? E o câncer especificamente tem, a biologia molecular dele, como ele surge, é principalmente por mutações. E essas mutações, eu digo, gente, ocorre desde que existe vida no planeta. A gente mora no sistema solar. Nós somos o terceiro planeta perto do Sol. A gente recebe radiação o tempo inteiro. Então, a gente está sempre sendo exposto. E aí vem de novo a história da dose. Não é tomar sol de vez em quando que vai ser o problema, até porque a gente cresceu num planeta e a gente tem sistema de reparo de dano de DNA para isso. O problema são as exceções, são as câmeras de luz ultravioleta, são, né? É sempre os extremos. É os extremos de comer mal, é os extremos de dormir mal, de sedentarismo, enfim. Por isso que eu digo, gente, quanto mais eu estudo, e é engraçado, porque às vezes os alunos me procuram para estudar uma coisa específica, que eu tenho muito aluno nutricionista, então ele vem com uma demanda, e eu estudo, mas eu sempre digo assim, mas quanto mais eu estudo, mais eu queria trabalhar com outras coisas. Legal. Eu queria fazer outros tipos de intervenções, talvez, porque, gente, eu já sei que se eu comer bem, vai melhorar tudo. Então, às vezes eu tenho vários doutorandos, eu digo, tá, tu tá testando esse composto, esse, mas que a gente sabe que no fim, se eu comer de é a mesma coisa que eu falo para as doenças crônicas, como fisioterapeuta, né? E doenças crônicas, não, as dores crônicas. A maioria do segredo é a atividade física. Eu tenho um exemplo clássico, assim, se ela ouvir, ela vai saber que é ela. Mas eu tinha uma amiga que tinha dor no punho, dor nas costas, dor não sei o que, eu sempre falava assim, vai fazer atividade física. Ah, não dou conta, não dou conta. E agora ela tá mega ativa. E aí ela me encontrou recente e falou assim, Lu, e não é que todas as dores que eu tinha no meu corpo inteiro eu não tenho mais. Eu falei assim, mas a gente estuda, a gente sabe que o segredo de muitos tratamentos e prevenções para dores musculares é atividade física. E a gente vai continuar estudando e vai voltar sempre no ponto da atividade física. Ô, Lu, e eu não sei se você acompanha a Vanessa de perto do Instagram, igual eu acompanho, a Vanessa tem uma coisa legal, a Vanessa tem Skin the Game, porque tanto ela quanto o marido dela e o filho dela, você só tem um filho, né, Vanessa? Só, o Cadu. Só um filho. Eles são praticantes de atividade física Comem super bem. Ultra regulares. E a Vanessa tem umas fotos de pratos maravilhosos que ela come, inclusive, vai no Instagram dela que tem um monte de receitinhas. Ô, Lu, quando a gente for para Criciúma, né, a gente dá um pulo lá, né, e tudo, para ver se é gostoso igual é bonito. Então, assim... eu chamei o Hugo Fernandes para comer lá em casa. Pergunta para o Hugo. Tô sabendo. Ele disse, a Cecília, a esposa dele, sempre me disse, quando que a gente vai para ir mesmo? Porque foi só ele, ela não veio. Mas é muito legal, Vanessa. Eu não sei se essa influência já era natural ou se ela veio de algum link da sua própria profissão e da sua carreira. Foi, eu digo assim, até o pessoal me pergunta, né? Eu sempre trabalhei com danos em DNA. Só que antes eu era mais focado nesse tipo de trabalho que a gente estava falando, investigar coisas que causam dano, agrotóxicos, às vezes até questões ambientais, contaminação, porque essa é uma área que eu posso trabalhar em qualquer setor, ocupacional. Eu já trabalhei na fábrica da Bibi Calçados, testando as pessoas para fazer manejo e rodízio, para ver dano em DNA, quem usa cola branca, cola com tolueno. Nem sei se eu podia falar, mas os papers estão publicados. Se bem que eu não botei que o nome era Bibi. Mas, enfim, vou falar de todos agora, porque daí eles não vão saber. É Bibi, Boteiro, todo o setor calçadista do Rio Grande do Sul. Que legal. Então, essa é uma área onde a gente pode trabalhar em várias coisas. E eu era assim, surgiu um aluno médico, vai ser o risco ocupacional num curtume, numa fábrica de sapato, numa viticultura. Quando começaram a surgir as nutricionistas, eu comecei a me encantar mais pelo alimento, porque eu já trabalhava com plantas medicinais, assim, e surgiu, e coincidiu a introdução alimentar do Cadu.
que é uma hora que eu acho que eu não sei como é que foi com vocês, mas a gente olha um pouco mais para os nossos hábitos, porque eu comia fora todos os dias. Comia, e era a mesma comida, frango frito na cantina né? Trocava por sanduíche. Era um horror. Eu tenho certeza que meu filho nasceu prematuro pela loucura que era, nunca tinha tempo para comer, pegava qualquer sagado na cantina e ia para outra reunião. Resultou que o Cadu nasceu prematuro. Mas, enfim. E aí, com a mudança dele, de querer fazer bem feito, e mais as minhas alunas, há uns 10 anos eu entrei nessa área aí de comida. E foi aí que a gente mudou. Que legal, Vanessa. Que legal. O meu marido, o Santi, fala muito disso, porque ele sempre foi atleta de alta performance. Hoje ele não é mais profissional, mas ele é um amador muito bom. Mas ele já foi profissional, já competiu em Cuba, né? Que legal. De triatlon e mais recentemente longa distância, Ironman, essas coisas aí malucas. E ele comia tudo. Só que ele não entendia, e nem eu, porque eu também não controlava a alimentação. E quando a gente começou a mudar, ele diz, hoje eu como muito menos, em termos de volume, me sinto muito melhor e disposto... Só que é um processo, né? É um processo. É um processo mudar. Às vezes, como o Léo falou, foi o teu trabalho? Foi, mas foi também a introdução alimentar do filho. Às vezes é um amigo, como a Lu, vai lá e... né? Vamos incentivar. E isso é importante a gente falar, gente, porque às vezes as pessoas olham o meu Instagram e falam isso assim, como o Léo falou, a família toda treina, e realmente a gente treina, a gente come bem, mas nem sempre foi assim. E eu gosto de dizer que isso é um processo. E que demora para estabelecer. É importante as pessoas saberem disso também. Que não é do dia para a noite, né, Vanessa? Igual você fala, são 10 anos que vocês estão fazendo e mudando o hábito. E mesmo nesses 10 anos, Lu, não foi sempre assim, porque muito também quem colaborou para isso foi o Dr. Souto, porque uma coisa era eu entender e querer mudar a alimentação para o meu filho, baseado só no que o pediatra dizia, ou na maioria do que as nutris falam, que é mais ou menos sempre a mesma coisa. Quando, de fato, eu comecei a entender e ouvi o podcast do Souto lá em 2015, ali foi a virada de chave. Porque eu mesma já suplementei coisas. Eu via todas as coisas, eu vou tomar tudo isso. Claro. Porque aquela ideia de querer, né, já cuido da comida, então... E aí, quando virou a chave, e é por isso que desde então, depois também, quando eu te conheci a Lu, comecei a seguir, porque é isso, a gente... E eu digo, antigamente eu tomava um monte de coisa, tentava... Sempre tive alimentação boa, mas ainda tentava achar que eu precisava... Demais. E quanto mais eu estudo, eu digo, eu volto para o senso comum, porque os meus estudos mostram que não precisa do composto isolado, e as coisas que eu aprendo com vocês mostram que nem tudo tem evidência para estar justificando isso. Então, virou economia, gente. É isso aí. Lu, você tem alguma pergunta para terminar com a Vanessa? Eu, por mim, ficava aqui horas batendo papo. Mas foi muito legal. Nada impede da gente vir falar depois de agrotóxico, de outras coisas que essa mulher também, né, Lu? Ou a gente em Criciúma, né? Fazer um bate-papo ao vivo e provar as delícias da Vanessa. Né? Serra do Rio do Rastro, temporada de baleias, vocês trazem as crianças, a gente vai ver as já baleias. Deu vontade. Legal, desculpa, eu te foi muito legal. Não, eu só ia dizer que foi muito legal e esclarecedor, porque esses medos, esses fantasmas, eles ficam aí o tempo todo e é muito fácil convencer, porque os termos são micro-ondas, né? Parece coisas muito high-tech, e é muito fácil você convencer alguém que aquilo faz mal. E o Léo sabe disso, eu tenho parentes, né, que são já foram radicais de não ter micro-ondas em casa. Minha mãe... Eu tinha uma tia que me fazia lavar cerebral na gente. Falava assim, vocês vão morrer disso, que não pode. E que a forma de preparar o alimento mudava tudo. E é legal a gente quebrar esses conceitos e preconceitos da população para acalmar, né? Que nem tudo que se escuta é verdade. Então, foi muito legal. Então, muito esclarecedor mesmo. Não, eu falei da minha mãe, porque a minha mãe era assim. Eu levei tempo para convencer e dizer, mãe, a gente precisa do micro-ondas na casa da praia. É muita gente, é muito neto, não dá para ficar esquentando na panela, no fogão. Mas Maria. No início tinha uma resistência. Aí eu fui mostrando, porque também tem aquela história que santo de casa não faz milagre, né? Nunca fez. Então, às vezes é difícil eles nos verem enquanto cientista referência, sabe? Sim. Eu já senti muito isso, assim.
e se a minha mãe ouvir aí, enfim, é bom Eu até sinto que ela isso ouça. todo dia, não preocupa. De que às vezes é isso, assim, porque eu sou pesquisadora na área, eu trabalho com isso, eu te garanto que eu estou falando, não convence. Não convence. Eu sei, é isso mesmo. Então não adianta. Gente, por olha isso só, que a gente traz gente de fora para falar aquilo que a gente também acredita, para tentar convencer os próximos. E o que a gente pode fazer é deixar, se o Léo daqui a um tempo quiser de novo largar uma caixinha lá no Instagram, da gente pensar em outros temas, como a gente já tinha pensado em falar sobre Teflon, ou até outras coisas que eu ainda não escrevi, porque sendo com antecedência que eu consiga ler a monografia e também pegar o que tem um pouco de artigo, a gente pode ir um pouco, daqui a pouco, intercalar aí as demandas de fazer um quadro assim. Esclareça. Vanessa, saiba que o seu nome, eu já te falei isso, você lembra disso? Você vai lembrar as mensagens antigas. Desde o dia que a gente criou o PBcast, o seu nome está na nossa lista. Está lá na lista. E eu acho que eu já te falei isso lá no início. Sim, falou uma vez. Falei assim, você vai vir, porque você é uma pessoa que pesquisa na área básica, né, de entender mecanismo, e que tem uma leitura de interpretação que nos encanta desde o início, né, Léo? E hoje foi um exemplo assim maravilhoso. Então, eu tenho certeza que você vai ser chamada mais vezes. Ai, que bom. Não, vamos fazer esse desafio aí, que eu topo, porque deve ser um desafio para mim, estudar e procurar informações sobre coisas aí que às vezes as pessoas perguntam. Pode comer atum em lata? Eu já baixei. Pode. Então, esses dias me perguntaram, já baixei um monte de artigos, tem que parar para ler. Para escrever. Para terminar esse podcast, eu não vou perguntar se pode comer churrasco 2 vezes por semana, porque eu não quero nem ouvir a sua resposta. Então assim, 2 vezes... Tá não, pouco, não tá? Não, é que carne, gente, vamos lá. Não é só acrilamida. Principalmente no carvão, a liberação de muitos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, que é um nome comprido para uma coisa que é uma molécula que não é legal, assim como a acrilamida, em altas doses. Então, Léo, tudo é questão de frequência de exposição e do contraponto. Atividade física, comer bastante fruta. Então, eu acho que 2 vezes, e sabendo que tu te exercita... Mas tirar a churrasqueira do meu marido, né? É difícil e me traz trabalho para o fim de semana. Gente, é um mineiro que faz churrasco com carvão, com espeto. Espeto, que nem gaúcho, sim? Não, eu faço com espeto, eu faço na grelha. Ah, tá. Eu faço na grelha. Já tá muito fazer. Mas eu estou precisando de alguém para me ensinar. Vanessa, muito obrigado. Conta para a gente onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, onde é mais fácil te encontrar. Eu vou ter que olhar qual é o nome do meu Instagram, porque eu tenho problema de decorar. Olha aí. É porque é Vanessa M. de Andrade. É todo o meu nome. Só tira o Moraes, vira M. Vanessa M. de Andrade. Da sua universidade, Vanessa, onde que as pessoas te acham? Eu trabalho na Unesc, em Criciúma. Sou pesquisadora. Eu vou fazer propaganda. Claro. No PPG-CS, que é o Programa de Ciências da Saúde, Medicina 1, nota 7. 7, Show de bola. Nós somos 17 pesquisadores muito determinados. E aí, finalmente, veio 7, então tenho muito orgulho do suporte que a minha universidade me dá, que eu sei que é parecida com o sistema da de vocês. Então, a gente não está numa USP, numa URGS, mas a gente faz ciência de qualidade, assim como vocês lá na Unicid. Para quem não entende de pesquisa, esse papo é totalmente nerd, mas uma nota 7 da CAPES, uma comemoração de pesquisador incrível. Mas o Léo fala disso lá no grupo. Assim, né? Não, é sensacional, Vanessa. É sensacional. Parabéns para a Unesc, para todos os docentes, para o reitor, né, para toda a equipe reitora, de lá. Ainda é reitora, e ela que é a guerreira. Beleza, parabéns para eles. Luluzinha, onde as pessoas te acham? Eu estou sempre aqui no PBcast e no Instagram, Lucila Costa. Beleza. Pessoal, todo mundo me segue por aí, né? Meu nome é Leonardo Costa, o meu Instagram é leo_costa_ppe. Eu e a Lu estamos no TikTok, né? Estamos com mais de 100 vídeos no TikTok, né, Lu? Chama Ciência de Verdade. Estamos indo devagarzinho. Ciência lá de estamos Verdade. Juntinhos. Lá é um só para mim e para a Lu, tá? Se chama Ciência de Verdade. Vai ser vou ter que entrar no TikTok, eu não acredito, eu nem tenho essa rede. Olha, eu estou aprendendo ainda.
Eu confesso que eu não aprendi, não. Pedi minha sobrinha para fazer para mim. Então está sendo mais ou menos assim. A gente está terceirizado lá. E, por favor, pessoal, siga a gente no PBcast, nas plataformas de podcast. A gente já está entre os top 20 podcasts de ciências do Brasil. Então, nos ajude a crescer aí. Gente, muito obrigado. Vanessa, a gente termina com um beijo coletivo, né? Pode pedir um beijo para todo mundo. E até o próximo. Obrigado, Vanessa. Valeu, Lulu. Obrigada. Obrigada.